Sendo sincero, eu nunca acreditei nessas histórias de creepypastas. Sério mesmo. Sempre achei exageradas, arquivos corrompidos, cópias amaldiçoadas e personalizadas, personagens agindo de forma estranha. Tudo parecia só imaginação fértil da galera dos fóruns de creepypastas. Eu sempre achei isso. Mas, de fato, realmente bem interessante. Eu sempre gostei de ler essas histórias, conhecer essas histórias, mas nunca acreditei em uma única história sequer. Bom, pelo menos até o dia em que eu encontrei aquele jogo, aquele maldito jogo. Eu estava em um sebo pequeno, daqueles meio esquecidos, sabe? No fundo de uma galeria antiga. O tipo de lugar onde você acha coisas que nem sabia que existiam. Entre DVDs riscados e cartuchos velhos, encontrei uma cópia de Super Mario Galaxy. A capa estava notavelmente diferente. Não tinham diferenças absurdas, mas parecia desbotada de um jeito estranho, como se tivesse sido impressa com cores levemente apagadas. O brilho típico da capa não estava lá. E o Mario, bom, ele não estava olhando para o lado esquerdo da capa, como de costume. Ele estava olhando diretamente para mim. Não pensei muito na hora. Achei estranho, mas como o jogo era muito barato, barato até demais para ignorar, eu resolvi comprar. Custava somente R$5 nesse estabelecimento. Afinal, era só uma cópia pirata do jogo. Enfim, comprei e levei para casa. Quando coloquei o disco no Wii, algo já começou estranho. A tela ficou preta por mais tempo que o normal. E então apareceu o logo, Super Mario Galaxy. Mas sem música. Era um silêncio absoluto. Sem aquele tema orquestral de inicialização e nem sequer a cativante voz do Mario dizendo Super Mario Galaxy. Estava completamente em silêncio. Achei que fosse problema no áudio. Eu até verifiquei os cabos na televisão, mas estava tudo normal. Quando comecei o jogo, percebi que a primeira coisa realmente estava diferente. A introdução. Não existia introdução no jogo. Nada de carta da Princesa Peach, nada de festival de aniversário dela. Não tinha nada como de costume. A tela simplesmente cortou pro Mario em um planeta pequeno, sozinho. Sem Hilde, sem música, sem instruções. Bom, apesar de tudo isso, eu comecei a jogar. Os controles funcionavam normalmente, mas havia algo de errado com a física. O Mario parecia um pouco mais pesado, como se estivesse sendo puxado por algo invisível. O céu ao redor era completamente escuro. Não haviam estrelas nos céus. E convenhamos, isso não faz o menor sentido para um jogo que era para ser espacial, né, do Super Mario. Depois de aproximadamente 30 segundos andando pelo lugar, eu encontrei uma luma. Aquela amarelinha, padrão. Mas ela não se movia, ficava parada, olhando para frente. Quando me aproximei, apareceu uma caixa de texto. Você não deveria estar aqui. Eu ri bastante. Achei que era algum tipo de mod ou versão alterada, como se fosse uma piada. Decidi continuar. Interagi novamente. Ele não gosta de visitantes. Tentei falar mais uma vez com o aluno. Por que você voltou? Eu achei isso bem estranho, mas continuei explorando o planeta até encontrar uma Launch Star. Quando usei, a tela não fez a transição suave de sempre. Ela simplesmente travou. Por alguns segundos, o Mario ficou preso no meio do espaço, completamente esticado, como se o modelo 3D dele tivesse quebrado. Então, de repente, ele foi lançado,
mas não para outro planeta. A nova área era completamente diferente. O chão era de grama preta, e o estilo dela se assemelhava muito com a fase inicial de Super Mario Odyssey. Tinham pedaços de plataformas flutuando no escuro. Algumas delas se moviam lentamente. Pareciam até que estavam respirando. E então eu ouvi algo. Um som baixo, quase imperceptível. Quase como um sussurro. Aumentei o volume da TV. E eram vozes. Muitas vozes. Todas sobrepostas, umas com as outras. Eu não consegui entender uma palavra sequer. Continuei jogando, bem desconfortável. Mas a curiosidade falou mais alto, como sempre. Até que eu encontrei algo que realmente me assustou. Um Toad, um simples Toad, mas ele estava de costas. Eu me aproximei dele e ele virou lentamente. O rosto dele ele não tinha olhos, apenas 2 espaços escuros, como buracos. A caixa de diálogo apareceu. Nós tentamos sair. E mais uma. Mas ele nos encontrou. E a última. Agora você também pertence a ele. Após essas 3 linhas de diálogo, o jogo travou por alguns segundos. E quando voltou, o Toad já havia desaparecido. Ele sumiu. A partir daí, as coisas começaram a ficar ainda mais bizarras. O Mario parava de responder por frações de segundos, como se alguém estivesse interferindo nos controles. Em alguns momentos, ele simplesmente virava sozinho e olhava para o nada, e até mesmo para a tela. Parecia que ele olhava diretamente para mim. Era como se ele estivesse seguindo algo que eu não podia ver. E então veio a primeira morte. Sem motivo aparente, o Mario apenas caiu. Não havia buraco, nem inimigo. Ele simplesmente caiu da fase, atravessando o chão, como se estivesse usando no clipe. Bom, a tela ficou preta, sem som. Eu achei que voltaria para algum checkpoint, mas não. Surgiu uma nova tela, totalmente preta, e com a frase "Você viu demais", escrita em branco e contorno vermelho cintilante. Eu fiquei completamente aterrorizado. O jogo reiniciou sozinho, mas por algum motivo não voltou para o menu principal. Começou direto em outra fase, se é que dava para chamar aquilo de fase. Parecia ser um planeta enorme, como de costume no game, claro. Foi então que eu me dei conta. Era o observatório da Princesa Rosalina, completamente destruído, com incontáveis lumas, infelizmente, sem vida. Tudo estaria em silêncio, se não fossem por alguns sons lentos, pesados. Eram passos. A partir dali, eu não conseguia controlar mais o Super Mario. Ele andava sozinho, e cada passo dele ecoava. E então, eu vi. Ao longe, avistei uma figura alta. Uma criatura muito maior que qualquer personagem do jogo. Era semelhante ao Mario, mas completamente distorcido. Os braços eram muito longos e a cabeça estava levemente inclinada. E em seu rosto, os olhos não se faziam presentes, assim como o Toad. A tela tremia a cada passo da criatura. O Mario continuava andando em direção a ela, e ela em direção ao Mario. Eu tentei pausar, mas não funcionava. Tentei desligar o console,
controle não respondia. Quando Mario chegou perto, a criatura se abaixou lentamente, como se estivesse analisando ele. E então houve um som claro, uma voz perceptível, uma voz grave, distorcida. Você voltou. Meu coração disparou no mesmo instante. Tudo ficou preto. E então, após cerca de 10 segundos, uma mensagem apareceu. Você não termina este jogo. Você fica nele. E desliguei o Nintendo Wii na hora. Na força. Deveria ter feito isso antes, mas estava preocupado. Imagina se eu puxo ele da tomada e simplesmente pifa, para de funcionar. Mas, pela minha segurança, eu fiz isso. Fiquei um tempo sem tocar nele. Horas, dias. Talvez até mais que 2 ou 3 semanas. Após esse tempo, resolvi testar de novo. Talvez fosse só um sonho lúcido, já que quando aquilo ocorreu já era tarde da noite. Inseri o disco. O jogo abriu normalmente. Menu inicial, música, o Mario falando o título do jogo, Super Mario Galaxy. Tudo como deveria ser originalmente. Eu suspirei aliviado. Mas então eu notei algo. Havia um save, um arquivo de save. Eu não tinha criado nenhum. O nome do arquivo era Richard. Meu nome. Com as mãos tremendo, selecionei o arquivo. O jogo carregou instantaneamente, de maneira impressionante, sem animação, sem transição, instantaneamente. Era o mesmo planeta escuro do começo, mas havia um detalhe. No centro havia uma cama. Nela estava aquele Mario distorcido de antes, mas com tamanho igual ao do Mario normal, tradicional. Ele estava sentado de frente, olhando para o chão. Eu ainda tinha controle do Mario original. Olhei para o personagem sentado, aproximei devagar, e quando eu cheguei perto, ele levantou o rosto e olhou diretamente para a tela, como se estivesse olhando para mim. A tela do jogo começou a dar um zoom no rosto dele, lentamente. A tela apagou. E em seguida, apareceu a última mensagem. Agora você faz parte disso, eternamente. E desde então, sempre que eu desligo a TV, por um breve momento, antes da tela ficar completamente preta, eu vejo 2 Marios. O Mario de sempre, na tela do jogo, e o outro, na escuridão do meu quarto, olhando fixamente para mim.